Né? Então, quando vai fazer uma análise lá da infância de Hitler, né, Adolf Hitler, ele sofreu bastante, espancado constantemente, né? Foi assim, humilhado pelo padrasto, vários problemas seríssimos, além de ser impotente, sexualmente falando. Então, eu já falei para alguns alunos em algum momento, a saudação de Hitler era em alusão àquilo que ele não poderia fazer, que era a ereção peniana, Heil Hitler. Então ele gozava, como diz Lacan, quando todos levantavam os braços, porque sublimava essa situação. Vejam o que é, né, a mente humana. Diagnóstico, nós temos entrevistas livres, aplicação de testes padronizados, avaliação semiológica, a vida, que é a anamnese, transtorno de conduta até 15 anos, fulano de tal até 15 anos, como era a convivência social dele. Psicopatia, termo psiquiátrico forense, prova de Rorschach, significa, né, testes projetivos, de imagens. Você vê lá uma mancha, isso significa o que para você? A partir do significado que o sujeito tem daquele teste, é que você vai estar traçando algumas coisas. Tem uma escala de PCLR, onde traz alguns quesitos que vai estar enquadrando a psicopatia. Ainda vou um pouco além. Vamos tentar trabalhar isso no estágio básico. Tem a história, tem a hora do jogo diagnóstica, trabalhado por Melanie Klein, onde a partir de uma caixa superlotada de brinquedos diversos e colocada à disposição de uma criança ou de um adolescente, você percebe traços da personalidade dele a partir dos brinquedos que ele seleciona para utilizar. E aí você já tem um indicativo. É uma coisa bem sutil. A criança ou o adolescente encara como uma brincadeira. Aquilo que ele for selecionando, você vai estar observando e anotando. Tudo isso são dados que vai estar traçando a personalidade daquele sujeito. Ok. A perícia, como é que é feita a perícia da pessoa que está com indicativo de psicopatia? Observação atenta do comportamento do examinando, sinais que revelam personalidade transtornada. Psicopatia são indivíduos, psicopatas são indivíduos deficientes de empatia, ou seja, nunca me coloco no lugar do outro, nem para você. Se for olhar assim, muita gente é psicopata, né? Se for usar o senso comum, eu quero o meu, é o problema seu. Mas não é bem assim, né? A pessoa não tem mesmo a capacidade, não é uma questão de querer, ele não tem a capacidade, ou ela, de se colocar no lugar do outro. Exames psicológicos, entrevistas com familiares, para se começar a traçar um perfil desse psicopata. Responsabilidade penal e capacidade civil. Em psiquiatria forense, os transtornos de personalidade não são considerados doença mental, mas sim perturbação da saúde mental. A saúde mental está perturbada. Isso é um termo, né, da área médica, onde acredita que boa parte dos problemas se resolve com a medicação. Então, se ele está com uma perturbação da saúde mental, vamos medicar para tentar acomodar isso aí. Na legislação brasileira, a semi-imputabilidade faculta ao juiz diminuir a pena ou enviar o réu ao hospital de tratamento. Nós temos em Salvador, quem ainda não teve a oportunidade de ir, é bom ir passear, né? Quem sabe a gente consegue até em alguns estádios por lá, o Juliano Moreira. Tem pessoas da psicologia que falam, não quero nem passar na porta. É importante. Se não quer para o Juliano, vai no hospital Lopes Rodrigues de Feira de Santana, que é mais próximo. Ah, não quero não. Lá você vai estar próximo de várias pessoas com problemas, né, mentais graves e gravíssimos. E isso possibilita uma visualização da sua profissão. Isso não quer dizer, drasticamente, que você é obrigado a lidar, a trabalhar com pessoas com doença mental. Não é isso. Eu estou colocando para vocês, toda experiência é válida para que você perceba os meandros da profissão. Tá? Luiz, você ia falar alguma coisa? Em Salvador também tem o HCCP, que é o Hospital de Custódia, que justamente as pessoas que estão nessa situação, cometeram algum delito, então com suspeito de estar em função de transtorno psicológico, e aí são encaminhados para lá, mas o processo
processo é muito demorado, né? A avaliação dessas pessoas, eles acabam adoecendo lá de verdade, porque assim que eles entram, mesmo sem passar pela avaliação, mesmo sem ter diagnóstico, eles já começam o tratamento medicamentoso. E aí só 6 meses é que vai ser resultado. Tem um dado novo sobre o hospital de custódia, está fechado. Estava fechando quando morava lá. Está fechado agora e mandaram todas as mentes criminosas para o Juliano Moreira. Então eu conheço pessoas que trabalham no Juliano Moreira e estão vivendo no limite. Diz assim, Jandira preferia trabalhar hoje num presídio de segurança máxima do que aqui no Juliano Moreira. Porque essas pessoas estão no hospital de custódia, encaminhadas pelo juiz, até perceber se é psicopata, se é um infrator, se é isso, aquilo, outro. Essas mentes criminosas estão lá, insuflando as pessoas que têm doença mental mesmo, a fazerem coisas que antes eles não faziam. Até rebelião já teve no Juliano Moreira. Mas coisa que antes não tinha isso. E por que está tendo agora? Porque essas mentes criminosas estão lá porque o hospital de custódia está com problema, né, na infraestrutura. Para vocês perceberem o quanto isso é perigoso. Então é melhor você estar num espaço com várias pessoas com uma doença mental do que você estar em um local como o tipo hospital de custódia, que são esses transtornos que estão sendo investigados e o juiz manda para lá. Quando o juiz manda para lá, é porque ele não vai ficar 10 anos para dar uma sentença, ele tem que dar um encaminhamento. Enquanto aquele cara está lá, ele está sendo investigado pelos profissionais da psiquiatria, neurologia, psicologia com relação a isso. Bom, casos mais graves era interdição parcial, tá? Vamos interditar. Tratamento. A egocentrismo e desprezo pela psiquiatria dificultam o tratamento, né? Algumas pessoas também, né? O profissional da área médica que atua na psiquiatria, ele sofre preconceito, gente, é sério. Eu estava vendo alguns colegas que tinham um consultório próprio, acabou fechando aqui na cidade, porque as pessoas não iam. Né? Então ainda existe sim também esse preconceito com o profissional da área médica. E poucas pessoas também estão formando na área da psiquiatria. Alguns transtornos de personalidade não são psicopatas, respondem a psicoterapias. Né? Alguns transtornos, como toque, né? Borderline. A partir do processo terapêutico, a pessoa pode buscar um enquadramento social. O uso de fármacos, não é só porque nós não prescrevemos, né, medicação que vai dizer que a pessoa não vai usar. Calma. É preciso investigar se de fato existe um comprometimento fisiológico, né? Isso vai ser investigado pelo profissional da área médica, e se a pessoa precisar da medicação, vai ter que tomar sim. Até para que a psicoterapia dê resultado. Senão não dá, gente. É você enxugar gelo. Tudo aqui vai resolver no meu consultório. Não vai. É preciso entender muito bem isso. Terapia cognitivo-comportamental é a mais indicada, né? Porque é aquela que tenta moldar o sujeito e os seus comportamentos. Finalizando aí, vamos lembrar do serial killer. O que é isso? Homens que cometem, homens ou mulheres, né? Mais de 3 homicídios em intervalos de tempo. Né? Profissionais de saúde. Quem lembra daquela médica que dizem que foi ela, né? Que matou várias pessoas lá, não sei. Existe, às vezes a pessoa não consegue lidar com aquela morte todos os dias e acaba criando determinadas coisas na mente. Mulheres homicidas, preenche os critérios de Hare. Hare é uma escala que se trabalha a psicopatia, personalidade esquizoide, sadismo, a maioria revela-se psicopata, a prisão parece ser a única alternativa prudente. Serial killer. Quem lembra de algum serial killer aí dos filmes? De algum filme aí? No final eu vou colocar. Mas quem lembra aí? Hannibal. Novamente, né? Aquele psicose, né? Não é do tempo de muita gente aqui, mas é do meu tempo. Alfred Hitchcock. Né? Tchim, tchim, tchim. Vai passar hoje? Hoje, o seriado. Bom, os transtornos de personalidade. Vamos saber. O tipo antissocial representa o verdadeiro desafio para a psiquiatria forense.
não tanto pela dificuldade de identificá-lo, mas sim para auxiliar a justiça sobre o lugar mais adequado desses pacientes e como tratá-los. Os pacientes que revelam comportamento psicopático e cometem homicídios seriados necessitam de atenção especial, devido à elevada probabilidade de reincidência criminal, sendo ainda necessário sensibilizar os órgãos governamentais a construir estabelecimentos apropriados para a custódia desses sujeitos. Então não é só um hospital e joga lá. Essa pessoa, por mais que você saiba que não tem como curar, ela precisa desse suporte. Temos aí o Hannibal Lecter. Né? O que é que o Hannibal fazia? Né? Um doutor, especialidade em psicologia, culto e educado, fascina a todos sua inteligência e elegância, ao mesmo tempo em que assusta com seu ar misterioso e olhar penetrante. Seus métodos brutais, porém refinados, de execução lhe dão uma personalidade única. A mistura de elegância e inteligência associada ao seu hábito de comer pratos elaborados a partir de carne humana lhe garante o status de maior psicopata da história do cinema. Ou seja, né? Hannibal Lecter traz aí aquela ideia. Aquele cara culto, né? Poxa, inimaginável. É possível.